O primeiro artigo lido se chama Aranhas da Caatinga e foi escrito pelo Leonardo Souza Carvalho, Antônio Domingos Brescovitch, Adalberto José dos Santos, Ubirajara de Oliveira e José Paulo Leite Guadagnussi. Como o conhecimento da fauna de aranhas da Caatinga ainda é muito incipiente, existindo apenas registros esparsos em trabalhos com enfoques taxonômicos e apenas um inventário publicado, o objetivo do trabalho foi apresentar um panorama da diversidade das aranhas da Caatinga, incluindo a primeira lista de espécies para esse bioma. A partir desse artigo, todos os registros disponíveis na literatura científica com enfoque taxonômico foram inseridos em um grande banco de dados, conforme detalhado em Brescovitch et al. 2011. A partir desse banco de dados, os registros de aranhas presentes na Caatinga foram filtrados e complementados com registros não publicados de espécimes depositados nas coleções araneológicas, presentes em algumas instituições. Através do banco de dados produzido, foi possível reunir 566 registros de 271 espécies e 39 famílias de aranhas para o bioma Caatinga. Além da escassez de registros para cada espécie individualmente presente na Caatinga, os registros de ocorrência de espécies de aranhas encontram-se distribuídos de forma heterogênea ao longo desse bioma, que por sua vez apresenta grandes áreas sem qualquer registro de aranhas. Estes vazios amostrais totalizam cerca de 588.309 km², e isso significa que 73% da área do bioma Caatinga atualmente não possui um único registro da sua fauna de aranhas. As famílias que apresentaram maior riqueza em espécies na Caatinga são Aranide, com 44 espécies, Salticide, com 41 espécies, Pteridide, com 20 espécies, Pterafoside, com 18 espécies, Tomicide, com 18 espécies também, Anifainide, com 17 espécies, e Quitenide, com 16 espécies. Todas as demais famílias incluem menos de 15 espécies registradas. Bom, no artigo também são mostradas algumas fotos, de espécies representantes de algumas famílias do bioma Caatinga. A primeira imagem mostra a espécie Oligoxtre rufoniger, da família Pterafoside. A imagem B, a espécie Oligoxtre caatinga, também da família Pterafoside. A imagem C e a imagem D mostram, respectivamente, as espécies Pachystopelma rufonigrum e Catanduba piauiensis, e ambas são da família Pterafoside também. A imagem E mostra a espécie Ichnotele guaianensis, da família Dipluridae. A imagem F, a espécie Sicarius tropicus, da família Sicaridae. A imagem G é a Loxosceles amazonica, também da família Sicaridae. E a última imagem, a imagem H, mostra a fêmea com a ooteca da espécie Ipipuera crucífera, da família Herzlidae. Bom, finalizando com as considerações finais do artigo. A região compreendida pelo bioma Caatinga, ela apresenta uma considerável diversidade de aranhas, embora seja uma fauna visivelmente pouco amostrada, quando, por exemplo, se compara à fauna de aranhas do Brasil de uma forma geral. Os poucos inventários da fauna de aranhas dessa região mostram um grande número de espécies, mas que ainda não é refletido nos mapas apresentados. Isso ocorre devido à baixa quantidade de publicações taxonômicas que envolvem espécies endêmicas da Caatinga ou espécies que ocorram nesse bioma. Diversas ecorregiões do bioma Caatinga encontram-se sem qualquer registro de sua fauna de aranhas, o que maximiza a necessidade da realização de novas pesquisas com biodiversidade na região. Além disso, é necessário que ocorram os projetos como, por exemplo, o Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Semiárido.
Bom, hoje eu vou falar do artigo sobre escorpiões da caatinga, o conhecimento atual e desafios, escrito por Tiago Jordão Porto, Leonardo Souza Carvalho, Cláudio Augusto Ribeiro de Souza, Ubirajara Oliveira e Antônio Domingo Brescovitch. Os escorpiões, eles são artrópodes quelicerados da classe Aracnídea. Eles se originaram no ambiente aquático, como foi evidenciado por registros fósseis provenientes do solo marinho, que foram datados no primeiro período siluriano. O escorpião, ele tem o corpo dividido em pressoma, que é a parte anterior, e o opsoma, que é a parte posterior, sendo ela subdividida em mesossoma e metasoma, como pode ver aí na imagem. No Brasil, são conhecidas 4 famílias, 23 gêneros e 131 espécies que representam cerca de 9% dessa diversidade mundial do grupo. Entre 2001 e 2010, foram descritas 11 novas espécies de escorpiões na Caatinga, mostrando que, embora a Caatinga ela não seja uma região reconhecida por uma diversidade elevada dos escorpiões, como é a região amazônica, a sua riqueza em espécies ela pode estar sendo subestimada devido à falta de amostragem associada ao baixo número de trabalhos científicos da escorpiofauna dessa região. A escorpiofauna da Bahia, que conta com 50% da sua área inserida pelo bioma da Caatinga, foi registrada 79% da diversidade desses escorpiões da Bahia, sendo uma grande diversidade dos escorpiões da Caatinga. Entretanto, a Caatinga vem sofrendo com crescentes impactos antrópicos, sendo considerado em 30,4% e 51,7% da sua área. Tem o uso inadequado do solo, que tem causado sérios danos ambientais e acaba acelerando a desertificação, que atualmente ameaça 15% da região. Diante disso, foram feitos esforços para melhorar a compreensão de padrões da diversidade, o endemismo e a riqueza em espécies, de forma a subsidiar ações para planos de conservação do bioma e da biota. E com isso foram listados 28 espécies de escorpiões como ocorrência registrada para a Caatinga, como mostra nas tabelas abaixo, distribuídas em 8 gêneros e 3 famílias. E acaba que, diante disso, com isso, essa composição da Caatinga possui 75% das famílias e 21% das espécies registradas para o Brasil, e 72,5% das espécies registradas para o estado brasileiro, que compõe o bioma do estado do Nordeste mais o de Minas Gerais. E mesmo assim, os escorpiões estão sendo ameaçados de extinção na Caatinga. Na lista oficial dos animais ameaçados de extinção no Brasil, publicado em 2008 pelo Ministério Rio do Meio Ambiente, no livro vermelho da fauna brasileira ameaçadas de extinção, constam 675 espécies de animais, sendo 130 invertebrados terrestres, de 4 filos, 6 classes, 14 ordens e 43 famílias. E nessa lista foram incluídas pela primeira vez 15 espécies aracnídeos, de 4 diferentes ordens. Entre eles estão os pseudoscorpiões. Portanto, diante disso tudo, é importante realizar projetos de pesquisa para descobrir e descrever novas espécies e espécies já existentes, e projetos de preservação do bioma e da biota, para não deixar esses animais caírem em extinção e cada vez mais se descobrir sobre eles. Mas também vale lembrar da sua importância, tanto na economia, na produção de medicamentos como soros, mas também na ecologia, para o equilíbrio ambiental, pois eles são considerados os principais predadores de insetos e outros animais pequenos. E com isso pode-se concluir que os escorpiões eles são menos descritos em termos de espécies comparado aos outros filos e outras classes, mas também são de uma grande importância ecológica.